Espírito Santo, arranca agora toda a raiz espiritual do mal que não me deixa prosperar. Existem momentos na vida em que a pessoa começa a perceber algo estranho acontecendo ao seu redor. Ela trabalha, se esforça, luta, tenta avançar, mas parece que algo invisível bloqueia cada passo. Portas que quase se abrem se fecham de repente. Oportunidades que pareciam certas desaparecem sem explicação. Projetos que deveriam prosperar simplesmente não avançam. E no silêncio do coração, surge uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Será que existe alguma raiz espiritual agindo contra a minha vida? Talvez você tenha chegado até este vídeo exatamente porque sente esse peso silencioso. Não é apenas cansaço, não é apenas coincidência, é a sensação de que algo precisa ser quebrado na origem. Hoje nós vamos fazer uma oração extremamente direcionada ao Espírito Santo, pedindo que ele vá até a raiz mais profunda de todo mal que tenta impedir a sua prosperidade. Mas antes de começarmos, pare por alguns segundos e faça uma análise sincera da sua própria vida. Quantas vezes você já sentiu que estava muito perto de vencer, e mesmo assim algo travou tudo? Quantas vezes o avanço parecia inevitável, mas uma força contrária apareceu exatamente no momento decisivo? A palavra de Deus declara em Lucas 10:19: Eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Isso significa que nenhuma raiz espiritual do mal possui autoridade maior do que o poder liberado por Deus sobre a sua vida. E é exatamente por isso que esta oração pode marcar um momento decisivo na sua história. Porque hoje não vamos orar apenas por alívio superficial. Vamos clamar para que toda raiz espiritual que esteja bloqueando caminhos seja arrancada completamente. Fique comigo até o final desta oração, porque cada palavra será direcionada a áreas profundas da sua vida. E agora, prepare o seu coração, porque neste momento nós vamos começar a falar diretamente com o Espírito Santo de Deus. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que somente o teu poder é capaz de alcançar as regiões mais profundas da minha vida, onde nenhum olhar humano consegue enxergar. Neste instante, eu não me aproximo com palavras vazias, mas com um clamor verdadeiro que nasce de uma alma que deseja libertação completa. Tu conheces cada passo da minha história, cada luta silenciosa que enfrentei, cada momento em que tentei avançar e encontrei barreiras que pareciam inexplicáveis. Por isso, eu me coloco diante de ti com reverência e confiança, pedindo que examines a raiz de tudo aquilo que tem impedido minha prosperidade, meu avanço e o cumprimento dos caminhos que foram preparados para mim. Se existe alguma raiz espiritual do mal, tentando permanecer escondida, atuando silenciosamente contra a minha vida, eu peço que agora seja revelada e arrancada completamente. Que nenhum obstáculo invisível continue dominando áreas que deveriam florescer. Que todo o peso espiritual que tem atrasado minha caminhada seja removido agora pela autoridade do teu poder. Que toda influência contrária que tentou limitar meu crescimento seja destruída neste momento. Eu declaro que nenhuma força contrária terá domínio sobre aquilo que Deus determinou para mim, e que a partir deste instante, o teu agir começa a alcançar as profundezas da minha vida, trazendo libertação verdadeira e mudança real. Espírito Santo, tu conheces aquilo que está escondido nas regiões mais profundas da existência humana, onde muitas vezes nem mesmo a própria pessoa consegue identificar o que está acontecendo. Existem situações que parecem simples aos olhos de quem observa de fora, mas que carregam batalhas espirituais silenciosas por trás de cada dificuldade. Por isso eu peço que tua ação poderosa alcance exatamente aquilo que precisa ser tratado neste momento. Se alguma raiz espiritual do mal foi plantada em algum período da minha história,
tentando comprometer o meu caminho, destrói completamente essa influência agora. Remove toda ligação negativa que tenta permanecer ativa, impedindo que novos tempos se estabeleçam na minha vida. Que cada raiz contrária seja arrancada sem deixar vestígios, sem permitir que continue exercendo qualquer domínio sobre meus caminhos. Que todo ciclo de frustração que se repetiu ao longo dos anos seja interrompido neste instante. Que tudo aquilo que estava sendo alimentado por forças contrárias perca completamente sua sustentação. Eu declaro que a luz do Espírito Santo alcança agora cada área da minha vida, dissipando toda a escuridão espiritual que tentava permanecer escondida. Espírito Santo, muitas vezes as raízes do mal não aparecem de forma evidente, mas trabalham silenciosamente para impedir o avanço, criando bloqueios invisíveis que se manifestam em portas fechadas, oportunidades perdidas e caminhos interrompidos. Hoje, eu peço que o teu poder vá além da superfície e alcance exatamente a origem desses impedimentos. Que toda raiz espiritual que esteja sustentando atrasos, perdas ou frustrações seja arrancada completamente. Que aquilo que parecia impossível de ser removido seja destruído pela força da tua ação. Que cada área que estava comprometida por influências negativas seja restaurada agora. Eu não aceito mais viver limitado por raízes que tentam impedir meu progresso. Eu não aceito mais carregar pesos que não foram preparados para a minha vida. Que cada raiz que estava escondida em profundidade seja exposta e removida neste momento. Que todo domínio contrário seja quebrado e que novos caminhos comecem a surgir diante de mim. Espírito Santo, eu reconheço que nenhuma raiz do mal pode permanecer quando a tua presença começa a agir. Por isso eu clamo para que cada estrutura espiritual que tentou crescer dentro da minha história seja destruída pela autoridade que vem do alto. Se alguma influência tentou se fortalecer através de situações do passado, desfaz completamente esse poder agora. Que tudo aquilo que parecia enraizado seja arrancado pela base. Que toda força contrária que tentou permanecer escondida seja removida definitivamente. Eu declaro que a minha vida não será mais dominada por raízes negativas que tentam impedir o meu avanço. Que todo domínio espiritual contrário seja quebrado neste momento. Que cada área da minha existência seja restaurada e fortalecida pela presença do Espírito Santo. Espírito Santo, eu peço que a tua ação continue alcançando cada dimensão da minha vida, removendo tudo aquilo que tenta impedir a prosperidade, o crescimento e o avanço. Que nenhuma raiz contrária tenha espaço para permanecer. Que cada parte da minha caminhada seja purificada e restaurada. Que os caminhos que estavam bloqueados comecem a se abrir. Que as oportunidades que pareciam impossíveis comecem a surgir. Que tudo aquilo que estava comprometido por raízes espirituais do mal seja completamente transformado. Eu declaro que a partir deste momento, a minha vida entra em um novo tempo, marcado pela libertação e pelo avanço. Espírito Santo, estabelece agora um novo fundamento na minha vida, onde nenhuma raiz contrária poderá voltar a crescer. Que o terreno da minha caminhada seja preparado para um novo começo, onde prosperidade, paz e progresso possam florescer. Que cada área que foi atingida por influências negativas seja restaurada e fortalecida. Eu declaro que as raízes do mal foram arrancadas e que novos tempos começam a surgir diante de mim. Que cada passo que eu der seja guiado por direção, sabedoria e proteção, permitindo que minha vida avance com estabilidade e crescimento contínuo. Espírito Santo, neste momento eu me coloco novamente diante da tua presença, reconhecendo que somente o teu poder é capaz de alcançar lugares que nenhuma força humana consegue tocar.
Existem áreas da vida que carregam marcas profundas, situações que parecem repetir os mesmos padrões de impedimento, como se algo invisível estivesse constantemente tentando bloquear cada tentativa de avanço. Por isso, eu levanto esta oração com consciência, sabendo que o teu agir vai além daquilo que os olhos conseguem perceber. Se existe alguma raiz espiritual do mal tentando permanecer escondida na estrutura da minha história, sustentando atrasos, perdas e limitações, eu peço que o teu poder comece agora a alcançar exatamente esse ponto, que nenhuma influência contrária permaneça ativa dentro da minha vida. Que tudo aquilo que foi plantado para impedir prosperidade seja exposto e arrancado completamente. Que cada raiz espiritual negativa seja retirada pela base, sem deixar qualquer vestígio capaz de continuar produzindo efeitos no futuro. Neste momento, eu declaro que toda a estrutura espiritual que tentou limitar os meus caminhos perde completamente sua força diante da autoridade do Espírito Santo. Que todo ciclo de frustração seja quebrado, que todo atraso espiritual seja interrompido e que um novo cenário comece a se estabelecer agora. Onde existia bloqueio, que comece a surgir abertura. Onde existia peso, que comece a nascer liberdade. Onde existia impedimento, que comece a se formar um caminho claro para avanço. Espírito Santo, tu conheces aquilo que ninguém mais conhece, porque és capaz de enxergar a origem de cada batalha que acontece dentro da história de uma pessoa. Muitas vezes, os problemas que aparecem na superfície são apenas consequências de raízes que permanecem escondidas nas profundezas da vida espiritual. Por isso, eu peço que tua ação alcance exatamente essa origem. Não apenas os efeitos visíveis, mas a fonte que sustenta essas dificuldades. Se alguma raiz espiritual do mal tentou se fortalecer ao longo do tempo, através de experiências negativas, palavras liberadas contra mim ou situações que abriram espaço para forças contrárias, eu peço que tudo isso seja completamente desfeito agora. Que nenhuma estrutura negativa permaneça sustentando dificuldades dentro da minha caminhada. Que toda raiz que tentou crescer em silêncio seja arrancada neste momento pela autoridade do Espírito Santo. Que cada área da minha vida comece a experimentar libertação verdadeira. Que tudo aquilo que parecia impossível de ser removido seja destruído agora pelo poder que vem do alto. Eu declaro que nenhuma raiz espiritual contrária possui autoridade para permanecer quando o Espírito Santo começa a agir. Que cada área que estava comprometida por forças negativas seja restaurada. Que cada caminho que parecia bloqueado comece a ser reorganizado. Que uma nova fase comece a surgir dentro da minha história. Espírito Santo, muitas vezes as raízes espirituais do mal trabalham de forma silenciosa, criando padrões invisíveis que se manifestam através de portas que se fecham repetidamente, oportunidades que desaparecem inesperadamente e esforços que parecem não produzir resultado. Hoje eu apresento diante de ti todos esses cenários que parecem travados, pedindo que o teu poder alcance a raiz espiritual que sustenta esses bloqueios. Que cada estrutura contrária seja destruída completamente. Que nenhuma força negativa continue interferindo nos caminhos que foram preparados para a minha vida. Se existe alguma raiz espiritual tentando manter minha vida presa a ciclos de dificuldade, eu peço que ela seja arrancada agora, que todo padrão de atraso seja interrompido, que todo ambiente espiritual contrário seja transformado, que aquilo que parecia uma barreira permanente seja removido completamente. Eu declaro que o Espírito Santo está alcançando neste momento aquilo que estava escondido, que cada raiz negativa está sendo removida pela base, que cada área que estava limitada começa a experimentar liberdade, que cada caminho que parecia fechado começa a se abrir diante dos meus passos,
A partir deste momento, nada daquilo que foi preparado contra a minha prosperidade continuará permanecendo ativo. Espírito Santo, eu reconheço que quando o teu poder começa a agir, nenhuma raiz espiritual do mal consegue permanecer firme, porque a tua presença tem autoridade para desfazer estruturas que pareciam impossíveis de serem removidas. Por isso, eu peço que cada raiz negativa que tentou se estabelecer na minha história seja arrancada agora com força total. Que cada ligação espiritual contrária seja quebrada. Que tudo aquilo que estava sustentando dificuldades dentro da minha vida seja completamente destruído. Se alguma raiz tentou crescer através de medo, desânimo, insegurança ou qualquer tipo de influência negativa, eu peço que tudo isso seja removido neste momento. Que cada raiz seja arrancada pela base, que nenhuma influência contrária continue produzindo efeitos dentro da minha caminhada. Eu declaro que a presença do Espírito Santo está restaurando cada área da minha vida. Que os caminhos começam a se alinhar novamente. Que oportunidades começam a surgir. Que aquilo que estava impedido começa a se mover novamente. Porque quando o Espírito Santo intervém, nenhuma raiz espiritual do mal consegue permanecer. Espírito Santo, estabelece agora um novo ambiente espiritual ao redor da minha vida. Um ambiente onde nenhuma raiz negativa encontre espaço para crescer novamente. Que cada área da minha história seja protegida contra qualquer tentativa de retorno dessas influências contrárias. Que tudo aquilo que foi arrancado permaneça removido. Que cada espaço que antes estava ocupado por raízes espirituais do mal seja agora preenchido com direção, sabedoria e fortalecimento espiritual. Que minha caminhada seja marcada por discernimento para identificar qualquer tentativa de interferência negativa. Que meus passos sejam conduzidos por clareza. Que minhas decisões sejam guiadas por sabedoria. Que minha vida avance com estabilidade e crescimento verdadeiro. Eu declaro que as raízes do mal foram arrancadas e que um novo fundamento começa a ser estabelecido dentro da minha história. Um fundamento preparado para prosperidade, crescimento e avanço constante. Espírito Santo, eu consagro diante de ti cada área da minha vida que antes estava sendo afetada por raízes espirituais negativas. Eu declaro que esses espaços agora pertencem a um novo tempo. Um tempo de libertação, de crescimento e de conquistas que refletem a transformação que está acontecendo neste momento. Que cada passo que eu der a partir de agora seja marcado por progresso. Que cada decisão produza frutos positivos. Que cada oportunidade represente avanço verdadeiro. Eu declaro que nenhuma raiz espiritual do mal continuará impedindo minha prosperidade. Que nenhuma influência negativa terá autoridade sobre meus caminhos, porque neste momento o Espírito Santo está removendo aquilo que tentava bloquear minha vida e estabelecendo um novo cenário diante de mim. Um cenário de liberdade, de avanço e de transformação real. Espírito Santo, neste momento eu levanto a minha voz em oração, reconhecendo que nenhuma raiz espiritual do mal consegue permanecer quando a tua presença começa a agir com autoridade. Existem situações na vida que parecem resistir ao tempo, obstáculos que permanecem mesmo quando todos os esforços humanos são feitos para superá-los. Mas hoje eu não estou olhando apenas para aquilo que é visível. Eu estou clamando para que o teu poder alcance a origem espiritual de tudo aquilo que tenta impedir o meu avanço. Se existe alguma raiz do mal sustentando bloqueios na minha vida, alimentando atrasos, criando barreiras invisíveis e impedindo que a prosperidade se manifeste plenamente, eu peço que agora essa raiz seja completamente arrancada. Que nenhuma estrutura negativa permaneça escondida, que toda influência contrária que tentou se estabelecer em silêncio seja removida pela base. Que o teu poder percorra cada área da minha vida como uma força que desestabiliza tudo aquilo que foi plantado para produzir destruição.
Eu declaro que nenhum obstáculo espiritual continuará resistindo diante da ação do Espírito Santo. Que cada raiz contrária seja exposta, enfraquecida e retirada completamente. Que toda estrutura espiritual negativa seja desmontada agora. E que, a partir deste momento, a minha vida comece a experimentar uma mudança profunda, marcada por libertação verdadeira e abertura de caminhos que antes pareciam impossíveis. Espírito Santo, tu conheces as batalhas que muitas vezes acontecem longe dos olhos das pessoas. Existem lutas que não são vistas externamente, mas que influenciam decisões, oportunidades e direções de vida. Por isso, eu peço que tua presença alcance aquilo que está oculto. Se alguma raiz espiritual do mal tentou criar um ambiente de limitação ao redor da minha história, impedindo que eu avance com liberdade, eu peço que agora essa raiz seja arrancada completamente. Que nenhuma força contrária continue alimentando ciclos de dificuldade. Que tudo aquilo que tentou se fortalecer através de situações passadas perca totalmente sua sustentação. Eu declaro que cada raiz negativa que tentou crescer na minha vida está sendo removida pela autoridade do Espírito Santo. Que cada ligação espiritual contrária seja quebrada. Que toda estrutura invisível que sustentava bloqueios seja destruída agora. E que, a partir deste momento, os caminhos que estavam travados comecem a se abrir diante de mim. Que cada área da minha vida comece a experimentar uma nova realidade, marcada por liberdade, direção e crescimento. Espírito Santo, muitas vezes as raízes do mal se estabelecem de forma silenciosa, criando padrões que parecem impossíveis de quebrar. Situações se repetem, dificuldades retornam e a sensação de estagnação começa a dominar o coração. Mas hoje eu levanto esta oração com convicção de que nenhuma raiz negativa é mais forte do que o teu poder. Por isso, eu peço que cada raiz espiritual do mal que esteja sustentando esses ciclos seja arrancada agora. Que todo padrão de atraso seja interrompido. Que toda repetição de frustração seja quebrada. Que cada área da minha vida que estava presa a influências contrárias comece a experimentar libertação completa. Eu declaro que nenhuma raiz espiritual negativa continuará sustentando limitações dentro da minha caminhada. Que tudo aquilo que estava escondido comece a ser exposto. Que tudo aquilo que estava enraizado comece a ser removido pela base. E que cada espaço que antes estava dominado por forças contrárias comece agora a ser restaurado pela presença do Espírito Santo. Espírito Santo, eu reconheço que quando o teu poder começa a agir, estruturas espirituais que pareciam sólidas começam a se desfazer, porque nada pode resistir à autoridade que vem do alto. Por isso, eu peço que neste momento, cada raiz espiritual do mal que tentou crescer na minha vida seja completamente destruída, que cada ligação negativa seja rompida. Que todo ambiente espiritual contrário seja transformado. Que cada área da minha história que estava sendo influenciada por forças negativas comece a experimentar restauração. Eu declaro que aquilo que foi plantado para produzir atraso não continuará produzindo frutos. Que aquilo que foi estabelecido para impedir prosperidade não continuará ativo. Porque neste momento o Espírito Santo está alcançando as profundezas da minha vida e removendo aquilo que tentava impedir o meu avanço. Espírito Santo, estabelece agora um novo fundamento na minha caminhada. Um fundamento onde nenhuma raiz espiritual do mal terá espaço para crescer novamente. Que cada área da minha vida seja fortalecida pela tua presença. Que cada decisão seja guiada por sabedoria. Que cada passo seja conduzido por direção clara. Que tudo aquilo que estava comprometido por influências negativas seja restaurado completamente. Eu declaro que a minha vida não será mais dominada por raízes espirituais contrárias, que cada caminho que parecia bloqueado começa agora a se abrir.
Que cada oportunidade que parecia distante começa a surgir diante de mim e que um novo tempo começa a se estabelecer na minha história. Espírito Santo, eu entrego diante de Ti todo o meu caminho e declaro que a partir deste momento, nenhuma raiz espiritual do mal continuará impedindo minha prosperidade. Que cada área da minha vida seja marcada por transformação verdadeira. Que cada passo que eu der seja conduzido por direção, proteção e sabedoria. Eu declaro que as raízes do mal foram arrancadas e que um novo cenário começa a surgir diante de mim. Um cenário onde caminhos se abrem, oportunidades aparecem e a minha vida avança com estabilidade, força e crescimento constante. Porque quando o Espírito Santo remove aquilo que estava escondido, nada pode impedir o começo de um novo tempo. Espírito Santo, neste momento eu me coloco novamente diante da Tua presença com reverência e confiança, reconhecendo que somente o Teu poder possui autoridade para alcançar aquilo que está profundamente escondido na raiz das batalhas espirituais. Existem momentos na vida em que a pessoa percebe que algo precisa ser tratado na origem, porque os efeitos que aparecem na superfície são apenas sinais de algo que está sustentando dificuldades nos bastidores espirituais. Por isso eu levanto este clamor com firmeza. Vai até a raiz de tudo aquilo que tem tentado impedir o meu crescimento, o meu progresso e a manifestação da prosperidade na minha vida. Se existe alguma raiz espiritual do mal tentando permanecer escondida, alimentando ciclos de atraso, confusão ou perda, eu peço que agora ela seja arrancada completamente. Que nenhuma estrutura negativa continue sustentando bloqueios nos meus caminhos. Que cada raiz que tentou crescer silenciosamente seja removida pela base. Que todo ambiente espiritual contrário seja desfeito neste instante. Eu declaro que o Teu poder está alcançando agora cada área da minha história, desmontando toda a influência negativa que tentou limitar aquilo que foi preparado para mim. Que toda raiz espiritual contrária seja arrancada sem deixar qualquer vestígio capaz de voltar a produzir efeitos no futuro. E que, a partir deste momento, a minha vida comece a experimentar um tempo novo, marcado por liberdade, restauração e abertura de caminhos. Espírito Santo, Tu conheces cada detalhe da minha jornada, cada momento em que tentei avançar e encontrei obstáculos que pareciam não ter explicação. Muitas vezes, as pessoas observam apenas aquilo que é visível, mas Tu conheces aquilo que está escondido nas profundezas da vida espiritual. Por isso, eu peço que a Tua ação alcance exatamente o ponto onde as raízes espirituais do mal tentaram se estabelecer. Se alguma influência negativa tentou criar um ambiente de limitação ao redor da minha vida, impedindo que oportunidades floresçam e que caminhos se desenvolvam, eu peço que tudo isso seja removido agora, que cada raiz espiritual contrária seja arrancada completamente, que toda ligação negativa seja quebrada, que cada estrutura invisível que sustentava dificuldades seja destruída neste momento. Eu declaro que nenhuma raiz espiritual do mal continuará dominando áreas que deveriam produzir crescimento. Que cada espaço que antes estava comprometido por influências negativas comece a ser restaurado pela ação do Espírito Santo. E que aquilo que parecia travado comece a se mover novamente com força e direção. Espírito Santo, existem ciclos que parecem repetir-se ao longo do tempo, como se algo estivesse constantemente tentando impedir que a vida avance para um novo nível. Situações semelhantes aparecem, portas que quase se abrem, se fecham novamente e oportunidades parecem escapar no momento decisivo. Hoje, eu apresento diante de Ti todos esses cenários que parecem travados, pedindo que o Teu poder alcance a raiz espiritual que sustenta essas repetições. Que cada raiz do mal, responsável por esses ciclos, seja arrancada agora. Que todo padrão de atraso seja quebrado. Que toda repetição de frustração seja interrompida.
Que cada área da minha vida que estava presa a essas influências contrárias comece a experimentar libertação verdadeira. Eu declaro que nenhuma raiz espiritual negativa continuará sustentando padrões de dificuldade dentro da minha história. Que tudo aquilo que estava escondido comece a ser exposto. Que tudo aquilo que estava profundamente enraizado comece a ser removido pela autoridade do Espírito Santo. Espírito Santo, quando a tua presença começa a agir, nenhuma estrutura negativa consegue permanecer firme. Aquilo que parecia resistente começa a se enfraquecer. Aquilo que parecia impossível de ser removido começa a se desfazer. Por isso, eu peço que neste momento, cada raiz espiritual do mal que tentou crescer dentro da minha história seja completamente destruída. Que cada ligação espiritual contrária seja quebrada. Que toda influência negativa que tentou dominar meus caminhos seja removida. Que cada área da minha vida que estava sendo afetada por forças contrárias comece a experimentar restauração. Eu declaro que aquilo que foi plantado para impedir prosperidade não continuará produzindo efeitos. Que aquilo que foi estabelecido para gerar bloqueios não continuará ativo. Porque o Espírito Santo está alcançando agora as profundezas da minha vida e removendo aquilo que tentava impedir o meu avanço. Espírito Santo, estabelece agora um novo ambiente espiritual ao redor da minha vida. Um ambiente onde nenhuma raiz do mal encontrará espaço para crescer novamente. Que cada área da minha caminhada seja fortalecida pela tua presença. Que minhas decisões sejam guiadas por sabedoria. Que meus caminhos sejam conduzidos por direção clara. Que cada espaço que antes estava ocupado por raízes espirituais negativas seja agora restaurado com força, equilíbrio e proteção. Eu declaro que minha vida está sendo alinhada com um novo tempo. Um tempo onde oportunidades surgem, caminhos se abrem e a prosperidade começa a se manifestar de forma constante. Espírito Santo, eu consagro diante de ti cada parte da minha história que antes estava sendo afetada por raízes espirituais contrárias. Eu declaro que essas raízes foram arrancadas e que um novo fundamento começa a ser estabelecido na minha vida. Um fundamento preparado para crescimento, estabilidade e avanço contínuo. Que cada passo que eu der seja marcado por progresso. Que cada oportunidade represente um novo começo. Que cada área da minha vida seja fortalecida pela tua presença. E que a partir deste momento, nada mais impedirá o cumprimento do propósito preparado para mim. Porque quando o Espírito Santo arranca a raiz do mal, um novo tempo começa a nascer. Espírito Santo, neste momento eu levanto este clamor com convicção profunda, reconhecendo que nenhuma raiz espiritual do mal consegue permanecer quando o teu poder começa a agir com autoridade sobre a vida de uma pessoa. Existem situações que parecem ter se instalado há muito tempo, dificuldades que criaram estruturas invisíveis tentando impedir que a vida avance plenamente. Mas hoje, eu me coloco diante de ti pedindo que o teu poder vá diretamente até a origem de tudo aquilo que tem tentado bloquear meus caminhos. Se existe alguma raiz espiritual do mal escondida nas profundezas da minha história, sustentando atrasos, frustrações ou limitações, eu peço que ela seja arrancada agora pela força da tua presença. Que nenhuma influência negativa permaneça ativa dentro da minha vida. Que todo ambiente espiritual contrário seja completamente desfeito. Que cada raiz que tentou crescer em silêncio seja removida pela base. Eu declaro que nenhuma estrutura espiritual negativa continuará sustentando bloqueios no meu caminho. Que cada raiz do mal está sendo exposta neste momento e destruída pelo poder do Espírito Santo. E que a partir de agora, aquilo que parecia travado começará a se mover novamente. Onde existia atraso, começará a surgir avanço. Onde existia limitação, começará a aparecer expansão. Onde existia impedimento, começará a se formar um caminho novo diante de mim. Espírito Santo,
Tu conheces cada detalhe da minha jornada, cada batalha que enfrentei em silêncio e cada momento em que tentei avançar, mas encontrei obstáculos inesperados. Muitas vezes as pessoas enxergam apenas os resultados visíveis, mas tu conheces a origem espiritual de cada situação. Por isso, eu peço que tua presença alcance agora aquilo que está escondido nas profundezas da minha vida. Se alguma raiz espiritual do mal tentou se estabelecer ao longo do tempo, criando bloqueios invisíveis que impedem o progresso, eu peço que agora essa raiz seja arrancada completamente, que nenhuma ligação negativa permaneça sustentando dificuldades. Que todo tipo de influência contrária seja quebrada neste momento. Eu declaro que cada raiz espiritual negativa que tentou crescer na minha vida perde totalmente sua força diante do poder do Espírito Santo. Que cada área que estava sendo afetada por forças contrárias comece a experimentar libertação verdadeira. Que cada caminho que parecia bloqueado comece a se abrir novamente. E que uma nova fase comece a surgir diante de mim. Espírito Santo, muitas vezes as raízes espirituais do mal trabalham silenciosamente, criando padrões de dificuldade que parecem repetir-se continuamente. Situações semelhantes retornam, desafios reaparecem e a sensação de estagnação tenta dominar a mente e o coração. Mas hoje, eu me levanto em oração, declarando que esses ciclos não continuarão. Se existe alguma raiz espiritual responsável por manter esses padrões de atraso, eu peço que ela seja arrancada agora completamente. Que todo ciclo de frustração seja interrompido. Que toda repetição de perda seja quebrada. Que cada estrutura espiritual negativa que sustentava essas dificuldades seja destruída neste momento. Eu declaro que a presença do Espírito Santo está alcançando agora aquilo que estava escondido e removendo cada raiz que tentava impedir meu avanço. Que cada área da minha vida que estava presa a esses ciclos comece a experimentar libertação profunda. Que aquilo que parecia impossível de ser quebrado comece a se desfazer agora. Espírito Santo, quando o teu poder começa a agir, estruturas espirituais que pareciam firmes começam a desmoronar. Porque nenhuma raiz do mal consegue resistir à autoridade que vem do alto. Por isso, eu peço que neste momento, cada raiz espiritual negativa que tentou crescer dentro da minha história seja completamente destruída. Que cada ligação contrária seja rompida. Que cada influência negativa que tentou dominar meus caminhos seja removida. Eu declaro que aquilo que foi plantado para produzir atraso não continuará produzindo frutos. Que aquilo que foi estabelecido para impedir prosperidade não continuará ativo, porque neste momento o Espírito Santo está alcançando as profundezas da minha vida e removendo aquilo que tentava impedir o meu avanço. Espírito Santo, estabelece agora um novo ambiente espiritual ao redor da minha vida. Um ambiente onde nenhuma raiz do mal encontrará espaço para crescer novamente. Que cada área da minha caminhada seja fortalecida pela tua presença. Que cada decisão seja guiada por sabedoria. Que cada passo seja conduzido por direção clara. Que cada oportunidade que surgir diante de mim seja alinhada com crescimento e progresso. Eu declaro que minha vida está sendo reposicionada para viver um novo tempo, um tempo marcado por avanço constante. Espírito Santo, eu entrego diante de ti todos os caminhos da minha vida e declaro que nenhuma raiz espiritual do mal continuará impedindo minha prosperidade. Que cada área da minha história seja restaurada pela tua presença. Que cada espaço que antes estava comprometido por influências negativas seja agora preenchido com força, direção e proteção. Eu declaro que as raízes do mal foram arrancadas e que um novo cenário começa a surgir diante de mim. Um cenário onde portas se abrem, oportunidades aparecem e a minha vida avança com estabilidade, força e crescimento contínuo. Porque quando o Espírito Santo remove a raiz do mal,
um novo tempo inevitavelmente começa. Espírito Santo, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com um clamor profundo que nasce da certeza de que nenhuma raiz espiritual do mal pode permanecer quando o Teu poder começa a agir. Existem situações que parecem ter se prolongado por tempo demais, caminhos que deveriam florescer, mas que encontram barreiras invisíveis que impedem o avanço. Por isso, eu levanto esta oração com firmeza e autoridade espiritual, pedindo que Tu alcances agora a origem de tudo aquilo que tem tentado bloquear a prosperidade na minha vida. Se existe alguma raiz espiritual do mal escondida nas profundezas da minha história, sustentando atrasos, criando limitações ou alimentando ciclos de perda, eu peço que essa raiz seja arrancada agora pela força do Teu agir. Que nenhuma influência contrária permaneça ativa. Que todo ambiente espiritual negativo seja desfeito completamente. Que cada raiz que tentou crescer silenciosamente seja removida pela base. Eu declaro que nenhuma estrutura espiritual negativa continuará sustentando bloqueios no meu caminho. Que cada raiz do mal seja exposta e destruída neste momento pelo poder do Espírito Santo. E que a partir de agora, aquilo que parecia travado comece a se mover novamente com força e direção. Espírito Santo, Tu conheces cada detalhe da minha caminhada, cada tentativa de avançar que foi interrompida por circunstâncias inesperadas. Muitas vezes, os obstáculos parecem surgir sem explicação, como se algo invisível estivesse constantemente tentando impedir o progresso. Mas hoje eu não estou apenas olhando para as circunstâncias externas. Eu estou clamando para que o Teu poder alcance a raiz espiritual de tudo aquilo que tem tentado limitar minha vida. Se alguma raiz do mal foi plantada em algum momento da minha história, tentando enfraquecer meus caminhos e impedir que a prosperidade se manifeste plenamente, eu peço que agora essa raiz seja arrancada completamente. Que nenhuma ligação negativa permaneça sustentando dificuldades, que todo tipo de influência contrária seja quebrada neste momento. Eu declaro que cada raiz espiritual negativa que tentou crescer na minha vida perde totalmente sua força diante do poder do Espírito Santo. Que cada área que estava sendo afetada por forças contrárias comece a experimentar libertação verdadeira. Espírito Santo, existem ciclos que parecem repetir-se ao longo do tempo, como se algo estivesse constantemente tentando impedir que a vida avance para um novo nível. Portas que quase se abrem, acabam se fechando, oportunidades que pareciam certas desaparecem e o progresso parece sempre adiado. Hoje eu apresento diante de Ti todos esses cenários, pedindo que o Teu poder alcance a raiz espiritual que sustenta essas repetições. Se existe alguma raiz do mal responsável por manter esses ciclos de atraso, eu peço que ela seja arrancada agora completamente. Que todo padrão de frustração seja quebrado, que toda repetição de perda seja interrompida, que cada área da minha vida que estava presa a essas influências contrárias comece a experimentar libertação profunda. Eu declaro que nenhuma raiz espiritual negativa continuará sustentando padrões de dificuldade dentro da minha história. Espírito Santo, quando a Tua presença começa a agir, estruturas espirituais que pareciam firmes começam a se desfazer. Aquilo que parecia impossível de ser removido perde completamente sua sustentação. Por isso, eu peço que neste momento, cada raiz espiritual do mal que tentou crescer dentro da minha vida seja completamente destruída. Que cada ligação espiritual contrária seja quebrada. Que toda influência negativa que tentou dominar meus caminhos seja removida agora. Eu declaro que aquilo que foi plantado para impedir prosperidade não continuará produzindo efeitos. Que aquilo que foi estabelecido para gerar bloqueios não continuará ativo, porque neste momento o Espírito Santo está alcançando as profundezas da minha vida e removendo aquilo que tentava impedir o meu avanço. Espírito Santo,
Estabelece agora um novo ambiente espiritual ao redor da minha vida. Um ambiente onde nenhuma raiz do mal encontrará espaço para crescer novamente. Que cada área da minha caminhada seja fortalecida pela tua presença. Que minhas decisões sejam guiadas por sabedoria. Que meus caminhos sejam conduzidos por direção clara. Que cada espaço que antes estava ocupado por raízes espirituais negativas seja agora restaurado com força, equilíbrio e proteção. Eu declaro que minha vida está sendo alinhada com um novo tempo, um tempo onde oportunidades surgem e caminhos se abrem. Espírito Santo, eu consagro diante de Ti cada área da minha história que antes estava sendo afetada por raízes espirituais contrárias. Eu declaro que essas raízes foram arrancadas e que um novo fundamento começa a ser estabelecido na minha vida. Um fundamento preparado para crescimento, estabilidade e avanço contínuo. Que cada passo que eu der seja marcado por progresso. Que cada oportunidade represente um novo começo. Que cada área da minha vida seja fortalecida pela Tua presença. Porque quando o Espírito Santo arranca a raiz do mal, nada pode impedir o surgimento de um novo tempo. Espírito Santo, neste instante eu levanto esta oração com intensidade e confiança, reconhecendo que somente o Teu poder possui autoridade para alcançar as regiões mais profundas da vida espiritual. Existem batalhas que não aparecem aos olhos humanos, bloqueios que não são visíveis, mas que influenciam decisões, caminhos e oportunidades. Por isso eu clamo para que a Tua presença alcance agora a raiz de tudo aquilo que tem tentado impedir a prosperidade na minha vida. Se existe alguma raiz espiritual do mal escondida nas estruturas da minha história, sustentando atrasos, alimentando perdas ou criando limitações invisíveis, eu peço que agora essa raiz seja arrancada completamente. Que nenhuma influência negativa permaneça ativa. Que todo ambiente espiritual contrário seja desfeito neste momento. Que cada raiz que tentou crescer silenciosamente seja removida pela base. Eu declaro que nenhuma estrutura espiritual negativa continuará sustentando bloqueios nos meus caminhos. Que cada raiz do mal seja exposta e destruída agora pela autoridade do Espírito Santo. Que tudo aquilo que estava impedindo meu avanço perca completamente sua força. E que a partir deste momento, aquilo que parecia travado comece a se mover novamente. Onde existia atraso, começará a surgir progresso. Onde existia limitação, começará a nascer expansão. Onde existia impedimento, começará a se formar um novo caminho diante de mim. Espírito Santo, Tu conheces cada detalhe da minha jornada, cada tentativa de avançar que foi interrompida por circunstâncias inesperadas. Muitas vezes, as dificuldades parecem surgir sem explicação, como se algo invisível estivesse constantemente tentando impedir que a vida avance. Mas hoje eu apresento diante de Ti todas essas situações, pedindo que o Teu poder alcance a origem espiritual desses impedimentos. Se alguma raiz do mal foi plantada ao longo do tempo, tentando enfraquecer meus caminhos e impedir que a prosperidade floresça, eu peço que agora essa raiz seja arrancada completamente. Que nenhuma ligação negativa permaneça sustentando dificuldades. Que todo tipo de influência contrária seja quebrada neste momento. Eu declaro que cada raiz espiritual negativa que tentou crescer na minha vida perde totalmente sua força diante do poder do Espírito Santo. Que cada área que estava sendo afetada por forças contrárias comece a experimentar libertação verdadeira. Que cada caminho que parecia bloqueado comece a se abrir novamente. E que uma nova fase comece a surgir diante de mim. Espírito Santo, neste momento em que esta oração se aproxima de sua conclusão, eu continuo diante da Tua presença com reverência e confiança, reconhecendo que o Teu poder alcança aquilo que nenhuma força humana consegue tocar.
Durante este clamor, eu tenho apresentado diante de ti cada área da minha vida que parecia bloqueada, cada caminho que parecia travado e cada situação que parecia resistir ao avanço. Agora eu peço que o teu agir continue operando profundamente, alcançando cada raiz espiritual do mal que tentou impedir a manifestação da prosperidade na minha caminhada. Que nenhuma influência contrária permaneça escondida. Que toda raiz que tentou sustentar atrasos, perdas ou limitações seja completamente arrancada. Que cada estrutura espiritual negativa que tentou permanecer ativa na minha história seja removida pela base. Eu declaro que nenhuma força contrária continuará sustentando barreiras no meu caminho. Que cada raiz do mal está sendo destruída pela autoridade do Espírito Santo. Que tudo aquilo que estava impedindo o avanço comece a perder completamente sua força. E que um novo cenário comece a surgir diante de mim, marcado por liberdade, direção e progresso. Espírito Santo, tu conheces cada detalhe da minha história, cada luta silenciosa que enfrentei e cada momento em que tentei avançar mesmo diante de obstáculos que pareciam impossíveis de superar. Muitas vezes, as pessoas observam apenas aquilo que acontece na superfície, mas tu conheces aquilo que estava escondido na origem espiritual das dificuldades. Por isso, eu peço que a tua presença continue alcançando a raiz de tudo aquilo que tentou limitar minha vida. Se alguma raiz espiritual do mal foi plantada ao longo do tempo, tentando criar ambientes de atraso e impedimento, eu peço que ela seja arrancada completamente. Que nenhuma ligação negativa permaneça ativa. Que todo tipo de influência contrária seja quebrada neste momento. Eu declaro que cada raiz espiritual negativa que tentou crescer na minha vida perde completamente sua força diante do poder do Espírito Santo. Que cada área da minha caminhada comece a experimentar libertação verdadeira. Espírito Santo, eu também apresento diante de ti todos os ciclos que pareciam repetir-se continuamente dentro da minha história. Situações que retornavam, portas que se fechavam inesperadamente e oportunidades que desapareciam antes de se concretizarem. Hoje, eu peço que o teu poder alcance a raiz espiritual que sustentava essas repetições. Que cada raiz do mal responsável por manter esses ciclos seja arrancada agora. Que todo padrão de atraso seja quebrado. Que toda repetição de frustração seja interrompida. Que cada área da minha vida que estava presa a essas influências contrárias comece a experimentar libertação profunda. Eu declaro que nenhuma raiz espiritual negativa continuará sustentando padrões de dificuldade dentro da minha história. Que tudo aquilo que estava escondido seja completamente removido pela autoridade do Espírito Santo. Espírito Santo, quando a tua presença começa a agir, estruturas espirituais que pareciam firmes começam a se desfazer completamente. Aquilo que parecia impossível de ser removido perde sua sustentação diante do teu poder. Por isso, eu declaro que cada raiz espiritual do mal que tentou crescer dentro da minha história está sendo destruída agora. Que cada ligação espiritual contrária está sendo quebrada. Que toda influência negativa que tentou dominar meus caminhos está sendo removida. Eu declaro que aquilo que foi plantado para impedir prosperidade não continuará produzindo efeitos. Que aquilo que foi estabelecido para gerar bloqueios não continuará ativo. Porque neste momento, o Espírito Santo está alcançando as profundezas da minha vida e removendo aquilo que tentava impedir o meu avanço. Espírito Santo, estabelece agora um novo ambiente espiritual ao redor da minha vida. Um ambiente onde nenhuma raiz do mal encontrará espaço para crescer novamente. Que cada área da minha caminhada seja fortalecida pela tua presença. Que minhas decisões sejam guiadas por sabedoria. Que meus caminhos sejam conduzidos por direção clara. Que cada espaço que antes estava ocupado por raízes espirituais negativas seja agora restaurado com força, equilíbrio e proteção.
Eu declaro que minha vida está sendo alinhada com um novo tempo, um tempo onde oportunidades começam a surgir, caminhos começam a se abrir e a prosperidade começa a se manifestar de forma constante. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu entrego diante de Ti cada área da minha vida e declaro que nenhuma raiz espiritual do mal continuará impedindo minha prosperidade. Eu consagro meus caminhos, minhas decisões, meus projetos e cada passo que darei a partir deste momento. Que minha vida avance com direção, proteção e sabedoria. Que cada oportunidade que surgir seja guiada pela Tua presença. Que cada porta que se abrir represente um novo tempo de crescimento e realização. Eu declaro que as raízes do mal foram arrancadas e que um novo fundamento está sendo estabelecido na minha história. Um fundamento preparado para prosperidade, avanço e transformação verdadeira. E com um coração cheio de gratidão, eu declaro, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Se você chegou até este momento da oração, algo muito importante já começou a acontecer dentro da sua vida. Quando alguém decide clamar com sinceridade e coloca diante do Espírito Santo as áreas mais profundas da própria história, inicia-se um processo de transformação que muitas vezes começa de forma silenciosa, mas produz resultados reais. Aquilo que estava escondido começa a ser revelado. Aquilo que parecia preso começa a ser liberado e caminhos que estavam bloqueados começam a se reorganizar. Creia que toda raiz espiritual do mal que tentava impedir o seu avanço está sendo confrontada pela autoridade que vem do alto. Permaneça firme nessa fé e continue fortalecendo sua vida espiritual, porque cada oração feita com verdade abre espaço para mudanças profundas. E meu amigo e minha amiga, se esta oração falou ao seu coração e trouxe paz para a sua alma, eu quero te convidar a dar um passo simples, mas muito importante para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que também precisam ouvir estas palavras hoje. Deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que você receba as próximas orações que serão publicadas aqui. E escreva também o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque nós lemos cada mensagem e oramos por todos que deixam seus nomes e suas causas. Que o Senhor fortaleça sua caminhada, abra novos caminhos diante da sua vida e derrame bênçãos abundantes sobre você e sobre toda a sua família. Até o próximo vídeo.